Gente, Agora eu vou foi. ter que... Agora tá gravando, ó. Agora, gente, agora é a hora. Bom, nessa aula a gente ficou de falar da Renascença com vocês, né? Como a Patrícia e eu, a gente comentou na aula passada, né? Que foi a primeira aula que a gente conversou sobre a história, né? Historiografia, que é a história da história, como construída esse processo de construir a história mesmo, né? E que a gente iria começar pela Renascença ali, por conta de questão de tempo também mesmo, né? De quantidade de aulas, né? Levando sempre em conta as questões que caem no Enem. Inclusive, a gente tinha prometido para vocês questões, para trazer questões para a gente resolver. A gente trouxe também questão para resolver. E a gente enviou o material para vocês também, né? Sobre o Renascimento, tá? Quem assustar lá olhando e falar assim, pô, 5 páginas, mas tem bastante imagem ali, tá? Também. E, e tem 2 links de vídeo, tá, gente? A gente tem 2 links de vídeo. O Marcos. A gente tem 2 links de vídeo lá muito interessantes também. Uma sobre a Renascença, o modo geral. Tópicos, tá, gente? São vídeos mais diretos com tópicos. E a gente tem um outro vídeo sobre a questão da arte mesmo, na Renascença, Renascimento, que é muito interessante também de vocês assistirem. Professora Patrícia, se quiser dar um salve aí para a rapaziada, eu vou tentar abrir aqui, gente, o slide que a Patrícia fez pelo meu celular. Então vou ter que tentar entrar aí. Espera aí. Vamos ver o que vai dar agora. Professora Patrícia, não estamos te ouvindo. Eu, pelo menos, não. Ai, gente, tava falando com o microfone desligado. Olha lá, olha. Que situação. Agora eu nem lembro. Ah, eu falei que eu tava tentando abrir aqui no meu computador, mas com positivo também fica difícil de passar a tela. Vamos ver se eu vou conseguir. O pior é que eu acho que eu vou ter que desligar. Ih, eu entrei em 2 agora, gente. Calma aí. No celular, gente, onde é que eu vou colocar para sair o slide aqui? Vocês me avisam na hora que vocês estiverem Ai, vendo aí. estamos vendo. Ó, falamos juntas. Gente, o meu celular, o computador mesmo, porque no celular eu tô ouvindo muito antes vocês falarem, eu tenho que baixar o celular. Foi? Foi. Foi. Chique. Então a gente ficou de falar do Renascimento e calma aí, gente, que eu tenho que botar um fone no celular, porque senão eu vou ficar ouvindo a minha voz aqui, vai dar errado. Não dá para baixar 100%. Então a gente ficou de falar do Renascimento, como a gente falou, né? E como a gente tinha combinado também, a gente vai estar sempre voltando para outras questões também, tá? Sempre dialogando com outras questões, tá? De épocas e localidades também, tá? Professora Patrícia, se quiser fazer as honras aí. Ah, vou deixar com você. Eu falei bastante na última aula, né? Tá bom, então. A gente construiu esse mapinha mental aí com vocês, com alguns tópicos importantes, né? Do Renascimento, que é importante a gente frisar sobre o Renascimento, né? Esse mapa mental bonito aí que a professora Patrícia fez pra gente. O próprio nome Renascimento, né? Ele já está dizendo ali que é uma ideia de renascer. Lembra que a gente falou na aula passada sobre a questão do positivismo, né? Que a gente vai ter lá para o século XVIII. Isso daí
o Renascimento, vamos dizer assim, que já é um começo dessa ideia, né? Já é um começo de uma ruptura com um passado feudal, com um passado da Idade Média, né? Inclusive o nome de Idade Média, né, como a gente conhece, lembra que a gente conversou, que era uma ideia de falar que era aquela ideia de uma idade, de uma época no meio, né? A ideia da Era das Trevas, né? Ou seja, 1000 anos de trevas, né? E hoje já existem muitos estudos que falam, não é bem assim, né? Mas a ideia é dizer o quê? Que foi uma ruptura com um passado que não representava o que de fato era esse homem europeu. Por quê? Porque os 1000 anos de Idade Média, onde era focado muito a sociedade, muito focada, girava em torno da religião, era muito contraditório com a ideia de ciência, né? Como a gente conversou, né? Com a ideia da ciência, a razão e tudo mais, que vai ser muito forte no iluminismo. E a gente vai conversar sobre o iluminismo. Só que essa ideia não, na história as coisas não são uma ruptura assim, as coisas existem as revoluções que são uma ruptura muito grande, mas mesmo assim existem uma série de coisas, como a gente conversou na aula passada e a professora Patrícia falou, que são aquelas coisas, aquela história de longa duração, né? São aquelas coisas que não mudam de uma hora para outra, né? Então, essa lógica da religião como centro do mundo europeu, vamos dizer assim, né, da sociedade europeia, para a era iluminista, né, da ciência, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, isso foi uma coisa que foi acontecendo no decorrer de um tempo, né? E o Renascimento vamos dizer assim, é onde começa isso, né? É onde começa essa situação de ruptura, né? E tem algumas coisas interessantes, né, que a gente consegue perceber, né? Algumas características aí do Renascimento, como está escrito aí para vocês, né? Que é a valorização do passado greco-romano. A ideia de valorizar o passado greco-romano é uma ideia o quê? De se apropriar de uma cultura que aconteceu ali na Europa, mas era de fato uma cultura greco-romana, se a gente for observar, Roma e a Grécia, eles estavam dialogando com o mar Mediterrâneo, né? E com as sociedades do Mediterrâneo, o norte da África, o Oriente Médio, né? Até uma parte da Ásia, mais para o interior da Ásia também, né? Ah, aquelas roupas de seda que a gente vê normalmente para marcar os imperadores romanos, né? Aquilo ali já vinha do comércio com a China, lá no Império Romano. Tá? Então, Roma e Grécia, eles não estavam virados para o centro da Europa, necessariamente. Né? Tinham, lógico, a expansão romana dentro da Europa. Por exemplo, o próprio Júlio César, que cresceu justamente no exército através de invadir a Gália, conseguir ganhar dos gauleses, que é onde hoje é a França. Mas Roma e Grécia estava virado para o Mediterrâneo muito também, né? Só que eles vão querer se apropriar dessa cultura greco-romana como se fosse uma cultura europeia, né? Então eles vão tentar valorizar esse passado. Por quê? Porque no Renascimento, que acontece principalmente, começa ali pela Península Itálica, né? Por onde hoje é a Itália, ele vai ser, ele vai ter uma lógica, né? De começar a romper com a religião, tá? Mas ele não é uma ruptura direta com a religião, tá? Ele começa com o quê? Com o antropocentrismo, né? Essa palavrinha meio chata da gente falar às vezes. Que é colocando... Eles não vão negar Deus, tá? Eu tô falando de uma forma geral, tá, gente? Obviamente tinha gente que negava Deus. Toda sociedade vai existir alguém que não acredita nas divindades daquela sociedade. Em algumas mais, em outras menos. Mas eles vão trazer o homem para o centro. Tá? Deus não é mais o centro. O homem vai ser o centro. A sociedade vai girar em torno do homem. Né? A gente vai ver um quadro que expressa bem isso também, que é muito conhecido, que vocês com certeza conhecem também. É no Renascimento que a ideia do racionalismo ela vai começar a ficar muito forte, né? E o individualismo que está marcado aí para vocês também. Que não é individualismo de eu quero tudo para mim.
é uma ideia de individualismo, de valorizar a pessoa a partir do que ela pode fazer, da sua individualidade, tá? Porque não existia tanto essa individualidade. Porque você era um servo de Deus e você tinha o seu local social ali. Você tinha o seu local social naquela sociedade. Você era um nobre, ou você era do clero, ou você era um servo, né? Então você não tinha uma individualidade muito forte, né? Então com o Renascimento vai começar isso, né? E repara isso, gente, que uma série de pontos aqui tem muito a ver com pontos do que a gente vai observar depois no iluminismo, no liberalismo econômico. Mas por que isso? Mas por que isso? Porque o Renascimento é onde começa a se fortalecer uma burguesia comercial dentro da Europa. Mas dá uma segurada aí, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Gente, qualquer momento vocês podem ligar o microfone e falar qualquer coisa, tá? Vamos lá, outra característica que está escrita aí pra gente. Professor, você pode dar um exemplo desse o quê? Individualmente? Individualismo. Individualismo? Um exemplo do individualismo? As próprias pinturas, tá? As pinturas na Idade Média, a arte em geral da Idade Média, ela era uma arte muito focada no divino, né? Nos anjos, e até no que era medo, né? Até no contrário, né? Por exemplo, aquelas estátuas góticas na igreja para deixar as pessoas, né? Parece que é para as pessoas terem medo de Deus, né? Então era muito focado no divino, né? E já a arte renascentista, ela já vai ter já vai ser focado muito vai focar muito na pessoa, né? E a Mona Lisa, né? Como vocês não viram o material, vocês perderam, como o Marcos falou aí, uma análise sobre o quadro da Mona Lisa, tá? Que as pessoas não repararam que a Mona Lisa não tinha sobrancelha, né? Então ele vai ser muito focado na pessoa, que é diferente da arte que era mais forte na Idade Média, durante a Idade Média, tá? E por isso que retoma o passado greco-romano, porque as estátuas eram de pessoas, né? Era a estátua da pessoa, né? Eram muitas estátuas de pessoas. Como a gente vai ver também uma coisa que é muito parecido mais para frente. Vai começar a discussão do heliocentrismo, né? Que é o Sol, né? No centro, né? Tirar a Terra do centro. Porque a Terra estava no centro? Porque Deus fez a Terra, Deus fez o homem. Então ela só podia ser o centro do universo. No Renascimento, isso vai começar a ser rediscutido, até por uma questão de evolução científica também, né? Mas isso é um outro ponto que também vai ser rediscutido, né? E, e isso daí, gente, tem tudo a ver com o momento social que está acontecendo. Tanto é que o Renascimento é falado muito, né? Que é Renascença, que vem de Renascença em italiano, Renascenza. Tô brincando, gente, eu não sei exatamente como é que fala, não. Mas eu sou paulista, mas eu não sou do centro, não. Eu não falo aquele, ô meu, né? Então, assim, não falo tanto assim, pegado isso daí, não. Minha mãe é nordestina também, então já tem um pouco de mistura também. Mas é só você imaginar uma pessoa do centro de São Paulo falando, Renascimento, meu. É mais ou menos isso, parecido. Tem um pouco a ver o sotaque aí com os italianos também. Então, esse renascimento ele vai se dar muito na Península Itálica justamente por conta do comércio, tá? Ou seja, no Renascimento é onde começa, vamos lá, vou fazer uma pausa. Professor, você está falando o seguinte, que o Renascimento tem tudo a ver com o que vai acontecer depois, né, no Iluminismo e todas aquelas políticas da Europa, né, que foi muito na Europa forte, que justificou colonização, imperialismo, mas
esse renascimento, ele se deu justamente por conta de um comércio com a Ásia, com a África. Então, essas pessoas, né, eles estavam tendo uma visão de mundo ampliada, cada vez mais ampliada, né? E isso a gente vê no pessoal, tá, gente? A gente não pode generalizar, não. A gente não pode generalizar. Mas quando você tem uma pessoa que vive isolada num lugar rural, ela nasceu ali, ela não teve acesso a uma série de coisas, de tecnologias, a visão de mundo dela, ela é limitada pela vivência dela, tá? Hoje essa realidade já não é tão mais assim, porque você tem uma série de lugares que são rurais e as pessoas têm acesso à internet e têm uma visão de mundo tão ampla quanto a gente pode ter. Mas a gente é muito fruto da nossa visão, a nossa visão de mundo é muito fruto do que a gente vive, né? Eu falei do tempo, por exemplo, na primeira aula. A nossa noção de tempo, né? As pessoas numa viagem de cavalo ou charrete para visitar um parente, para passar o Natal na casa dele, a noção de tempo dele, de você ficar ali não sei quantas horas numa viagem, a gente hoje manda um zap para a pessoa na mesma hora, né? Então a noção de tempo muda muito. Então isso é importante também, né? Que tem a ver aí com essa noção de visão de tempo, tá? Pessoal, até aqui, esses são as características principais, tá? Até aqui, vocês querem colocar alguma coisa? Uma dúvida? Fazer um comentário, uma observação? O professor Eric falou que vocês participaram, quero ver. Pessoal, até aqui tá Quero? para levar o raciocínio. Tainá, eu não consegui entender o que você falou. Eu falei que até aqui tá tranquilo, assim, tá dando para entender bem o raciocínio. Show. Então vamos seguir. Bom, como a gente já falou aí, a gente já colocou, né, as principais cidades renascentistas, que está muito ligado à Itália, né? Esse começo, né? E aí a gente vai ter as principais cidades, né? E tudo isso que a gente já conversou aí, né? Um pouco também, né? E que era justamente essas cidades, né? Que sofreram uma forte influência do comércio também, né? E essas pessoas que vão financiar muito a arte, tá? Então tá muito ligado esse renascimento comercial que a gente vai ter na Itália com na Europa, mas começando principalmente pela Itália, muito forte, esse renascimento comercial que a gente vai ter lá com a arte, porque justamente eram essas pessoas que também financiavam a arte. Porque a gente tem que lembrar, gente, que a arte, alguém tem que pagar, né, para a pessoa fazer as coisas, né? O artista não vive de luz, né? Então, em todos os momentos da história é isso, tá? Em todos os momentos da história, tá? O Debré veio para cá para pintar a família real, veio para o Brasil para pintar a família real. Foi a família real que bancou ele para vir para cá. Só que ele, como artista que estava aqui, ele pintou uma série de coisas que não foi a pedido da família real, né? Então, muitos quadros que a gente tem de retrato, por exemplo, relacionados à escravidão, foi o Debré que pintou num período que ele estava aqui bancado pela família real, né? Mas ele fez as obras da família real, né? Então alguém tem que bancar o artista, né, para ele existir. Então nesse caso a gente vai ter, em geral, os artistas trabalham para a igreja, né? Mas aí nesse momento a gente vai ter surgindo, né, uma burguesia comercial, né, que ela vai ter condições de bancar alguns artistas nesse momento, né? Então essas coisas estão ligadas, tá? Aí a gente falar da arte, né? A gente falou do, antro, do antropocentrismo, aí a gente tem o homem vitruviano, né, do Leonardo da Vinci, e que era uma ideia do homem
perfeito nas condições matemáticas, né? Eu não vou saber falar para vocês aqui, né? Mas assim, ele tem as mesmas dimensões de um canto a outro, de onde você pegar, né? E eu quero dizer para vocês que isso lembra para vocês alguma coisa, essa imagem desse homem, não necessariamente assim, né? Mas a imagem dele lembra alguma estátua de algum período para vocês, por exemplo? A arte de algum período? Nada? Eu não me Ninguém? lembro nada não, professor. Teocentrismo? Então, não, não, teocentrismo não, que ele está justamente rompendo com o teocentrismo aí. Ele está rompendo com a ideia de Deus no centro. Você já tem um Heliocentrismo? homem. Não, não Antropocentrismo? é um nome, não. Não, não é um nome não específico, não. Eu quero que vocês me digam o seguinte: o aspecto físico, você mais direto. O aspecto físico desse homem aí, lembra para vocês alguma arte de algum período? O físico dele. Lembra as estátuas da Grécia para mim. Também lembro Exatamente, daquelas Tainá. estátuas da Grécia. Exatamente, que a Tainá e o João Vitor falaram. Lembra o físico da estátua da Grécia, né? Não sei, que inclusive tem essa discussão também. Não como o Leonardo da Vinci fez, né, muito bem especificado, mas na Grécia também tinha essa ideia da estátua, da estátua masculina, da feminina também, né? Ela ter um parâmetro ideal de tudo, né? Do corpo, da altura, inclusive do tamanho do pênis do homem, que é muito comentado isso também, sempre fala, mas isso não era por um acaso. Isso tinha uma ideia de perfeição, né? De perfeição nas medidas, proporcionalidade, proporcionalidade nas medidas. Então vejam aí que essa ideia de retomar o passado greco-romano não é uma coisa, é uma coisa prática que a gente vê aí em vários aspectos. E um aspecto que a gente pode ver é isso aí no maior artista dessa época, um dos maiores artistas, né, reconhecidos aí, essa arte, né? Então aí também a gente já tem uma ideia do homem vitruviano que retoma a ideia da Grécia, que é o homem, seria um homem perfeito, as medidas perfeitas. Só que reparem bem que essa ideia, apesar dela romper com o teocentrismo, então poder ser qualificada assim como um avanço, né, tá, né, trazendo a questão do homem, discutindo a questão, ela já está gerando uma ideia do que é a medida, o que é o perfeito, o que é a medida. Primeiro que já é um homem a medida, né? A medida dessa perfeição já é um homem, como era na Grécia, como era em Roma, e vai ser na Renascença também. Então a medida do perfeito já é o homem. Já você discute a questão, né, patriarcal nessa discussão. E é o homem branco europeu, ocidental especificamente também, né? Então, reparem que quando a gente for discutir imperialismo lá para frente, essa construção do eurocentrismo, da Europa ser o centro do mundo, a Europa ser a medida do mundo, ela já está surgindo. Ela já está surgindo aí, né? Isso. O homem vitruviano, eu não entendi. Essa outra também é muito interessante. Eu queria que vocês comentassem aí o que vocês acham dentro do que a gente discutiu aí, dessa que vocês poderiam falar. Eu não consegui ler, eu não consigo ler, gente. Rápido. Patrícia. A estátua de Davi, feita por Michelangelo, é outro exemplo das esculturas gregas? A estátua de Davi feita. Ah, tá. Entendi. Eu não vou saber te dizer exatamente, não, mas eu acho que sim. Mas eu acho que sim. Mas eu acho que sim. Porque tem que ver se tem essa questão da proporcionalidade. Porque assim, eles estão
eles não estão copiando, mas eles estão recuperando esse passado greco-romano, entendeu? Eles estão recuperando, dizendo que eles são herdeiros. Eles querem falar assim, ó, eu sou herdeiro desse passado greco-romano, que é uma ideia, era muito valorizado. Roma, o Império Romano e a Grécia, né? Então a ideia é que eles queriam recuperar e se dizer herdeiro disso. Eles não queriam falar assim, ó, a gente está renascendo do. Tanto é que eles não estão nascendo, eles estão renascendo. Então eles querem falar assim, ó, a gente é herdeiro de Roma e Grécia. A gente renasceu daquele período das trevas que a gente estava vivendo, né? Mas isso é um começo. Isso não é uma ruptura total que eles vão ter na Renascença. É o começo da ruptura, como eu falei, né? E esse quadro mostra porque é o começo da ruptura. O que vocês podem analisar de, vamos dizer assim, que mostra que é uma ruptura, mas não é tanto uma ruptura, a Renascença? O que vocês acham? O que vocês podem me dizer nessa imagem aí? Que mostra que a Renascença é uma ruptura, né? Da visão de mundo né? Com o feudalismo, com a Idade Média, mas ao mesmo tempo não é uma ruptura completa. Quero ver vocês falarem aí. Bom, eu não sei se eu vou ter a linha de raciocínio certa, mas, tipo assim, sempre tive dúvida quanto a esse quadro, mas ali a ruptura, para mim, né, na minha visão, assim, está sendo demonstrada porque eles não se tocam mais, né? Assim, tá indo o homem de um lado, a divindade do outro. Bom, mas aí eles não estão tão distantes, tão separados também, porque há uma proporcionalidade ali na tela, tipo assim, pelo menos é o que eu tô vendo, acho que não tá certo, não. Mas assim, tá metade, né, basicamente a divindade, o homem. Eu não sei, mas, sei lá, é o que eu consegui pensar vendo aqui. Não, não tá errado não, Tainá. Não tá errado não, Tainá. Não tá errado não. São uma série de aspectos, né? Não é uma coisa só, né? É mais complexo que isso. Mas um aspecto, assim, principal de ruptura é que Deus está humanizado, né? Você não podia humanizar Deus, né? Isso aí já é no auge da Inquisição ia para fogueira, né? Então assim, está humanizando Deus. Já é uma ruptura nessa visão de mundo, nessa visão religiosa. Isso é importante. Mas ao mesmo tempo, o quadro em si, né, tendo a divindade ali, mesmo que com as questões que a Tainá colocou, que já é uma contradição também do tamanho, né? Praticamente uma proporcionalidade, né? Ele não está tão maior ou tão acima assim, mas ainda está ali. Deus ainda está ali. Então isso é importante que às vezes eu estou falando isso porque eu, por exemplo, na escola eu confundia muito para mim renascimento, iluminismo, sabe? Então assim, o renascimento você tem essa valorização da ciência, né? Mas você não tem uma ruptura total com a fé. Nem que tenha, não que tenha tido a Europa tenha rompido no iluminismo completamente com a fé, né? Mas essa mas essa ideia da ciência, do conhecimento, ela ainda está muito ligada à religião em vários momentos, né? Então você vai ter várias e várias obras que são religiosas, que são de igrejas, inclusive, de templos religiosos, mas ela já está sendo visualizada de outra forma. Então o Renascimento ele está começando uma ruptura, uma relação com a ciência, né? E com a fé não rompe completamente. Mas o relacionamento com a fé é diferente. Porque o homem é o centro do mundo agora. O homem vem de Deus.
Mas ele que é o centro do mundo, não é Deus. Você vai viver para você. Você não vai viver para Deus. A sociedade funcionava para Deus, em torno de Deus, né? Na Idade Média. E toda a organização social, ela era feita por Deus. Então, você, servo, tem que ficar na sua condição de servo, porque Deus fez assim. Deus fez o servo, o nobre e o clero, né? Que é trabalha, luta e ora, né? Que é isso a Idade Média aí. Falei que a gente ia ficar voltando em algumas coisas também, né? Então, sendo a Idade Média, a constituição da sociedade era essa. A função do servo é trabalhar, do nobre é lutar, guerrear, né? Defender essa sociedade e do clero orar. Então, se você vai contra essa composição social, você está indo contra Deus, porque foi Deus que fez isso. Já no Renascimento, isso começa a mudar. Mas vem cá, gente, isso mudou lá, ó, século XIV, isso lá no centro, lá no camponês, lá no meião da Europa, da França, sei lá. Isso mudou assim? Não, não é bem assim. Essa mudança ela começa muito forte justamente nas cidades que são as cidades portuárias, não só da Itália, tá? De várias localidades da França, desculpa, de várias localidades da Europa, e essa mentalidade vai começar a mudar. Por quê? Porque esse movimento de comércio, as pessoas se relacionam com outras pessoas e principalmente, gente, com outras culturas, tá? Com outras culturas, né? O zero foi uma invenção árabe, né? Então, o relacionamento com esses outros povos e outras culturas vai fortalecer, inclusive, a ciência europeia, inclusive, né? Porque a sociedade árabe hoje é tido muito, né? Hoje, primeiro, nem todo árabe é islâmico e nem todo islâmico é árabe, né? Isso é muito importante da gente ter, né? E a sociedade árabe, ela era uma sociedade que se expandiu muito forte, né? E no período da Idade Média, enquanto a Europa estava na chamada Idade Média para a Europa, foi o período de maior expansão árabe. E foi um período de muita criação científica, né? Nesse mundo árabe, vamos dizer assim, né? Nesse mundo que se expandiu árabe. Então, isso daí vai ser vai ser um conhecimento que essas pessoas que vivem nessas cidades mais portuárias vão tomar conhecimento, porque o cara vai comerciar, ele vai comercializar, e ele vai tomar contato com essas sociedades, com o conhecimento delas, com os costumes delas, né? E aí, obviamente, ele vai, nessa relação, ele vai trocar culturalmente, né? E, em geral, se apropriar, né? Muitas vezes, inclusive colocando como uma criação sua, inclusive, né? Então é isso. Alguma coisa? Vocês querem colocar alguma coisa, gente? Tá tranquilo? Professor, Sim, ainda no quadro, tá dando para me ouvir direitinho? tá sim, tá sim. A mão né, desse homem que, se não me engano, representa Adão? Sim, sim. Então, a Tem. mão dele dá para perceber que tá um pouco retraída e os dedos, como se ele não estivesse se esforçando para encostar no dedo aqui do homem que representa Deus. Quer dizer alguma coisa isso? Ó, eu vou te falar uma coisa, inclusive para todo mundo aqui. Eu não sou especialista em arte, nem história da arte, tá? Eu gosto muito, acho muito interessante, porque a arte é uma coisa que é importante, porque ela representa, inclusive, uma ruptura com a ideia de que nós, humanos, vivemos apenas por instinto, né? Porque a arte por si só não enchia a barriga de ninguém, quer dizer, como profissão enche, né? Mas assim, das sociedades, as primeiras sociedades humanas, né? Ele deixar de caçar ou ele deixar de plantar para fazer uma arte,
não encher a barriga de ninguém. Então, isso representa que a gente é mais do que um bicho que quer matar o outro, que quer comer o outro, né? Vai contra a ideia de que somos maus, extintos por natureza, mas eu não sou especialista, então eu não vou saber te dizer, né? O vídeo que eu mandei para vocês também não é de especialista não, de história da arte, mas ele coloca história da arte da Renascença, mas ele coloca uma série de coisas interessantes também, né? Eu falo para vocês assistirem e vocês vão achar muita coisa no YouTube também, né? E eu não vou saber explicar, não vou saber colocar essa questão específica para você não, mas é que nem a Tainá colocou, tem uma série de questões que são, por exemplo, né, essa de não estar exatamente tocando, né, que a Tainá colocou, né? É uma série de coisas, dá pra gente viajar um tempão, uma aula inteira, né? Uma aula inteira. Mas é interessante. É interessante, João Vitor, a colocação sua é Tá bom, interessante. Eu vou obrigado, procurar essa professor. questão, tanto de não estar tocando, que é isso, como também dessa questão da mão meio retraída, assim. Ele parece que tá meio que com preguiça, né? Sei lá, parece meio que não quer ser criado, né? Mas enfim, bobagem minha isso aí. Gente, mais alguma coisa? Eu quero falar duas Colocação? coisinhas. Por favor. Primeiro, como eu te disse, né, eu teria que sair às 9 hoje, então eu vou me despedir de vocês, dizer que eu vou te abandonar aí um pouquinho hoje, mas a próxima estaremos aí firme e forte. E sobre a pergunta do João Vitor, eu também não sou especialista em arte, mas eu, por acaso, um tempo atrás, tive uma conversa com um amigo que estuda a Idade Média e que gosta muito de arte e iconografia. E ele levantou justamente essa questão e disse que sim, que mostra essa mão retraída do homem que representa Adão, mostra uma falta de interesse dele, um interesse que vai diminuindo, né, do homem de chegar até Deus. Foi um assunto que a gente teve, assim, aleatoriamente, que, ó, chegou aqui nessa questão, porque eu não sou o maior fã de Idade Média, né, mas... Nossa, que Entendi. Obrigado, interessante, ó. professora. Nada. Você vai abandonar a gente agora mesmo? Eu vou ter que abandoná-los. Mas eu vou assistir depois o final da aula. Espero que vocês participem direitinho, respondam as questões. E que todo mundo acerte, porque no final do ano a gente vai arrasar nas provas. Obrigado, Patrícia. Nada. Tchau, gente. Você. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, dando sequência, eu vou propor que a gente pule para as questões, porque eu gosto muito de explicar com base em questão. Eu gosto, não sei vocês, como é que vocês gostam, mas eu acho que fica mais prático, assim, entendeu? E aí a gente trouxe 3 questões aqui para vocês, né? Não sei se a gente lê junto, como é que a gente faz aqui. Ou se vocês estão conseguindo ler bem a tela? Porque senão a gente lê junto. Sim, Pra mim professor. tá Tá bem dando lindo. sim, tá dando sim. Vocês preferem que a gente leia junto? Que eu vou lendo aqui, ou outra pessoa, ou outro abençoado aí, ou a boa abençoada, ou eu vou lendo, ou vocês leem sozinho. Por mim, tanto faz, professor, assim. Mas eu acho que vão Eu ler. vou ler então. Então eu vou ler, vamos lá. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar o seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico através de pesquisas científicas e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. O texto apresenta um espírito da época que afetou também a produção artística, marcado pela constante relação entre a fé e misticismo, B, ciência e arte, C, cultura e comércio, D, política e economia, astronomia e religião. Qual Letra questão B. vocês respondem? Acho que é a letra B.
B, ciência e arte. Geral B? Geral, né? Bom, a resposta correta é realmente essa aí mesmo, entre ciência e arte, né? E é interessante, gente, prestar sempre muita atenção no que o texto está dizendo, o que a pergunta quer da gente, né? Você vê, a pergunta quer da gente o texto, o espírito que tem na época, né? Qual é o espírito que tem na época? Ele está falando o quê? Sobre o domínio da natureza, o espaço geográfico. O domínio da natureza é o quê, gente? A gente desenvolveu o quê? Ciência. Ciência, né? Invenções tecnológicas, pesquisa científica, e depois está falando de arte. Por que eu estou falando isso? Porque a letra C, vocês verem bem, ela tem relação com a época do Renascimento. Então, você falar assim, ó, é sobre Renascimento. Não botar nenhuma pergunta aí, é sobre Renascimento. Qual que você acha que é certo aí? Cultura e comércio pode ser, porque cultura é a arte. O comércio, não foi o comércio, não está ligado ao desenvolvimento também? É por isso que é sempre importante prestar atenção no que está pedindo, porque a letra C, ela tem relação com o Renascimento, mas não é o que o texto está colocando. E ele pediu o que o texto está colocando. Tipo, na verdade, você não precisa nem saber sobre a época do Renascimento, né? Eu não sei sobre o Renascimento, mas o texto indica palavras que vai te levar, né? Exatamente, Tainá. Olha, eu vou falar para vocês que o Enem já faz um bom tempo, né? Que ele é uma prova que ele é muito de interpretação de texto, várias respostas estão ali, sabe? É por isso que é bom a gente ter noção. É por isso que eu não vou chegar aqui para vocês e vou dar uma aula de história explicando detalhes, falar assim, ó, não, e fulano, e tal rei, e tal reino. Primeiro, a gente não tem tempo para isso. Segundo, não tem sido mais o foco das provas. Então você tem que entender a visão daquela sociedade, a visão daquela época, o funcionamento daquela sociedade. A visão de arte e cultura tem caído bastante, e eu acho muito interessante que isso caia também, né, para estimular esse estudo, né, e estimula também um ensino de história menos chato, vamos dizer assim, menos, eu não posso falar isso, a gente tá gravando, é menos, não falei nada, menos focado em datas, né? Só em datas, nome de pessoas, né? Então é essa a ideia. É mais sociedade. Você estudar a sociedade, o pensamento da época, né? Que está muito ligado à cultura, né? À arte. Então eu acho isso muito interessante, né? Bom, vamos à segunda questão. Acho que ninguém ficou com dúvida, não, porque todo mundo falou B, né? Então partiu. Questão 2. Deixa eu beber uma água aqui. Para uns, a Idade Média foi a época das trevas, pestes, fome, guerras sanguinárias, superstições e crueldade. Para outros, uma época de bons cavaleiros, damas corteses, fadas, guerras honradas, grandes ideais. Ou seja, uma Idade Média má e uma Idade Média boa, os dois entre aspas. Tal disparidade de apreciações com relação a esse período de história se deve, aí as opções, A, ao Renascimento, que começou a valorizar a comprovação documental do passado, formando acervos documentais que mostram tanto a realidade boa quanto a má. B, a tradição iluminista que usou a Idade Média como contraponto aos seus valores racionalistas e ao romantismo, que pretendia ressaltar as boas origens das nações. C, a indústria de videogames e cinema, que encontrou uma fonte de inspiração nessa mistura de fantasia e realidade, construindo uma visão falseada do real. D, ao positivismo, que realçou os aspectos positivos da Idade Média, e ao marxismo, que denunciou o lado negativo do modo de produção feudal. E, a religião, que na sua visão dualista e maniqueísta do mundo, alimentou tais interpretações sobre a Idade Média.
Agora é com vocês, pessoal. Ah, eles acharam que ia ficar só na molezinha, né? A Laís acha que é a B. E vocês? Quero ver. Letra B. A Laís acha que é a B. Quem mais? Vitória B. Eu quero ver mais gente aí. Tem mais gente aí. Tá pensando aí. Professor, eu tenho que sair um pouquinho mais cedo aqui. Depois eu assisto o final da aula. Beleza. Mas a gente tá acabando já. Mas fica à Tá? vontade. Tem mais uma questão só. Ninguém mais vai falar qual a letra acha que é? Então eu vou esperar um pouco, então. Beleza. Bom, ninguém mais vai falar. Então, eu vou responder que a Laís. Ai, quem mais que falou, gente? A Tainá. Mas teve alguém depois da Laís. Que falou Professor, é letra B. porque são 3 Laíses. Ah, tá. Olha aí, ó. Tá vendo? Então foram as Laíses, duas Laíses, que falaram letra B. Uma no chat e uma que falou. Então, as duas Laíses e a Tainá responderam corretamente. Teve mais alguém que respondeu corretamente. É a letra B, né? Isso daí foi uma leve pegadinha, né? Afinal de contas, a gente está falando de renascimento e a resposta é sobre iluminismo, né? Mas tem tudo a ver com o que a gente discutiu aqui também, né? Por quê? A questão fala sobre aquela discussão sobre uma ideia é, da do, tem tudo a ver com o período também ali, tá? Vai falar o quê? Da ideia de uma idade média má, né? De trevas, peste, fome, guerra, e a idade média boa, né? Aquela que a gente vê naqueles filmes mesmo, né? Do rei, do cavaleiro, o que mais tem? E qual que é essa dualidade, né? Essa disparidade se deve ao quê, né? E a resposta certa é ali da letra B, que é a tradição iluminista, como a gente já falou várias vezes aqui, né? Ela usou a Idade Média como contraponto ao Renascimento racionalista. Lembra? No Renascimento vai começar, a razão vai ganhar muita força no Renascimento. Só que no iluminismo, essa ideia de racionalidade ela vai ser muito mais forte. Ela vai se contrapor, inclusive, à ideia de religião. Né? Lembra que a gente falou, no Renascimento não tem essa ruptura, né, com a fé. A ciência e a fé ainda dialogam ainda, né? Então, o iluminismo ele vai ter essa ruptura, né, de racionalismo com a Idade Média e é no iluminismo que vai criar essa ideia de idade das trevas e de que não teve nada, nenhuma coisa foi feita, né, de boa na Idade Média. Então, assim, isso hoje já está sendo, né, por vários historiadores, né? Inclusive, as universidades começaram na Europa, as universidades começaram na Idade Média, inclusive, né? Isso aí já tem uma série de estudos, né? Então, vai ter essa ideia do iluminismo e, por outro lado, vai ter o romantismo, né? Que o romantismo é o quê? Pô, quando está se criando a nação francesa, eu vou falar o quê? Se criando a ideia de França, né? A elite política da França vai falar o quê? Que a gente tem esse passado, a gente tem que ter um passado romântico, né? A gente tem que ter um passado romântico. Então, os nossos guerreiros, a nossa luta, né? A nossa nobreza, lutou guerras justas, e enfim, essa discussão que a gente já conhece. Então, essa dualidade vem desse período, tá bom? Sobre o Renascimento aí, a questão está completamente errada, né?
O Renascimento começou a valorizar a comprovação documental do passado. Isso daí é o quê? Positivismo, que a gente conversou, né? E formando acervos que mostram a realidade boa, mas não tem nada a ver com o Renascimento. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida dessa questão? Quem falou acertou, né? Não? Professor, eu falei a B relacionando com o humanismo ali, mas eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida do romantismo. Não entendi muito bem a parte que relaciona-se com o romantismo ali. Então, o romantismo é outro movimento que vai estar muito relacionado à criação das nações, né? Das nações europeias, né? Descentralização das nações, de criação das nações. E ele vai acabar por valorizar esse passado, né? Dessas nações, né? E a gente observa isso muito. Até hoje a gente vê, né? Mas virou Hollywood isso também. Mas isso não foi de agora. Isso vem justamente desse período, né? De formar as nações, porque eles vão recuperar guerras que foram importantes para a formação daquele território enquanto nação. E a ideia não é simples assim de romantizar aquilo, mas é basicamente isso, né? É basicamente isso, né? Colocar como heróico, né? Para colocar como tinha que colocar um aspecto de que a formação dessa eles já tinham a ideia de formação dessa nação lá no passado, quando eles guerreavam para formar esse reino franco aqui, eles já tinham a ideia da França lá no passado, né? Lá na Idade Média, o Reino Franco ele já tinha relação com o que hoje é a França. Então, o nosso passado tem relação com ele, entendeu? E isso é uma coisa que vai ser muito presente na Europa, tá? E fala do romantismo, mas isso é muito presente na Europa. Isso é muito, muito, muito presente na Europa, tá? O Mussolini, na época do fascismo na Itália, ele vai querer resgatar o passado do Império Romano, como se a Itália, enquanto país, fosse herdeira do Império Romano. Para citar coisas recentes, assim, coisa de Segunda Guerra Mundial, né? O Hitler também, né? Vai resgatar os impérios germânicos, né? Como se fosse herdeiro também desses impérios germânicos, dos reinos germânicos. Então isso é muito comum na Europa, tá? Não só na Europa, mas isso é muito forte na Europa mesmo, né? Utilizar esse passado, resgatar esse passado. Na Grécia também existe isso. Na Grécia existe. Inclusive tem para ver como é uma coisa muito atual, para vocês verem. A Grécia briga na justiça internacional para que a Macedônia, o país Macedônia, não possa se chamar Macedônia. Isso há um tempão já. Porque Macedônia era um nome de uma região da Grécia, né? E a ideia de ser o país ser Macedônia daria a impressão de que a Macedônia seria herdeira do Império Macedônico e de toda a cultura grega. Então a Grécia, enquanto país mesmo, luta, né? Não aceita que a Macedônia, o país, se chame como Macedônia, né? Para você ver como essa coisa é importante na formação das nações europeias, tá? A gente está falando de Europa, então vamos colocar como Europa, mas é muito forte na Europa mesmo isso, né? Porque a formação das nações nos outros lugares são diferentes, né? Em cada lugar é diferente, né? Mas na Europa tem muito essa questão de valorizar um passado de um reino, de um império, tentar trazer isso para si. E esse romantismo nessa época não é igual a essa política de hoje em dia, mas na época tem alguma relação também, né? Que é romantizar esse passado como uma grande nação que já estava sendo construída lá atrás, nessas guerras da Idade Média. Entendi, professor. Obrigada. Nada, que isso. Questão 3. Vamos lá. À exceção de uma, as alternativas abaixo apresentam de modo correto características de renascimento. Assinale-a. A. O retorno de valores do mundo clássico na literatura, nas artes, nas ciências e na filosofia. Letra B. A valorização da experimentação como um dos caminhos
para a investigação dos fenômenos da natureza. Letra C. A possibilidade de uma estreita relação entre os diferentes campos do conhecimento. Letra D. O fato de ter ocorrido com exclusividade nas cidades italianas. Letra E. O uso da linguagem matemática e da experimentação nos estudos. E aí? Vocês me dizem. Paulo Gustavo, Laís, Tainá, Letícia, letra D. Geral, letra D. Vocês estão corretos, é isso mesmo. É a letra D, né? Ou seja, todas as outras estão certas, né? O retorno aos valores do mundo clássico, isso eu já falei, né? Não vou retomar, né? Letra B, a valorização da experimentação como o caminho da investigação dos fenômenos da natureza, né? A ciência, né? Como ser feita através da experimentação, né? Instrumentos científicos, né? De experimentação. Letra C, a possibilidade de uma estreita relação entre os diferentes campos do conhecimento, que é uma coisa que vai começar aí, né? Não vai começar, já existiu em outros momentos também, né? Em outros momentos, na própria sociedade grega também, mas é muito marcado ainda de renascer, como eles mesmos falam, essa ideia, né? E ele vai ficar mais forte porque vão nascer outras ciências também, né? Começar a nascer outras ciências mais ligadas a essa sociedade. E a letra E, o uso da linguagem matemática e experimentação nos estudos, a implementação já falava lá em cima também. Bom, a letra D, gente, eu cheguei a falar para vocês sobre que ocorria em outros portos, tá? Amsterdã, por exemplo, também porque é lá do outro lado, muito longe do Mediterrâneo, também tinha um porto que era muito forte, sabe? O comércio era muito forte, porque não é possível que tudo que entrava lá para o centro da Europa entrava pela Itália, né? Mas a Itália ficou muito marcada, né? Por conta dos artistas, das obras, né? Ficou muito marcado no Renascimento. O próprio nome do Renascimento, né? Que eu brinquei lá com a questão do sotaque. Ele está muito ligado à Itália, mas é em diversos portos, tá? Por vários lugares da Europa. Vocês podem dar uma procurada depois. Amsterdã era um dos lugares, cada vez mais estudos provam que Amsterdã, inclusive, era muito mais forte do que alguns portos italianos também. Mas eu coloquei especificamente, porque eu sabia que eu já ia falar para vocês que acontecia em outros portos, mas eu coloquei especificamente para vocês para falar o seguinte: prova de história, qualquer uma de história, se tiver a palavra nunca, exclusivamente, somente, nossa, qualquer palavra que diga que uma coisa era só exclusividade, só acontecia em um lugar, só aconteceu em uma época, que é a exclusividade de um país, qualquer coisa que seja assim muito taxativa de dizer que é só naquilo, só aqui, em história, aquela questão tá errada. Mas vai sem dó, tá errada, tá errada. Porque a história nunca, a história é a sociedade humana. Nunca é unicamente um lugar só. Nunca é. O arco e flecha surgiu num lugar só? Não surgiu num lugar só, né? Construções hidráulicas relacionadas a grandes rios em sociedades antigas aconteceu só no Egito? Não. Então tudo que for assim muito, não sei se deu para entender. Deu para entender? Porque eu não lembrei muitas Eu palavras sim, assim. professor. Deu sim? Eu coloquei essa especificamente para falar isso para vocês. Especificamente, porque é real. É real. Né? Então, fuja. Fuja que é golpe. Corre que é golpe, né? Foge que é golpe. Aí meu cachorro tá latindo. Então, foge que é golpe. Não é. Não é a correta. Tá errada.
Tá errado. Vocês podem ter certeza que aquela questão tá errada. Nem sempre cai assim como a única errada, né? Mas se tiver para você escolher a certa, você pode cortar e eliminar essa questão. Porque sendo taxativo demais assim, não, não vai ser. Não vai ser. A gente tem diversos modelos de escravidão no mundo, mas nenhum é exatamente só naquele lugar teve daquele jeito exato específico. Não, tem as particularidades de cada local, tem. Mas você falar que é especificamente o comércio também, não, você não pode falar, né? A escrita, né? Não, é fonte de um lugar só? Não. Enfim, tudo isso que você falar nunca vai ser apenas de um lugar, somente, exclusivamente. Todas essas palavras, se elas estiverem na questão, você pode ter certeza que ela está errada. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Eu cancelar esse trem aqui agora. Não sei como é que faz, não. Eu queria que vocês agora falassem se ficou alguma dúvida, alguma questão, colocar alguma coisa sobre a aula. Professor, não tenho dúvida não, acho que ficou bem explicadinho. Ah, que bom, gente. Eu espero que tenha ficado ok mesmo. Depois eu vou fazer mais exercícios, porque eu tenho muita dificuldade na interpretação. O que me quebra é isso. Mas isso é muito bom. Hoje em dia, gente, vocês têm. Depois eu revisar a matéria. Gente, lê lá o material. Fiz um material lá com carinho pra vocês. Que tem indicações de vídeo, 2 vídeos curtos, mas que são bacanas de assistir também, que pega os pontos principais também, né? E qualquer coisa que vocês verem na internet e que quiser ficar com dúvida de alguma coisa, isso aí, Vitória. E ficar com dúvida de alguma coisa, sabe? Maria Eduarda, o que mais tem simulado hoje, sabe? Eu até tenho uma indicação para dar para vocês também, que tem um colega meu que ele tem um aplicativo de história, um aplicativo. É muito bom. E ele tem questões diversas e ele está sempre abastecendo com questões de concursos, de provas até específicas para professor de história, por exemplo. Então é bem ampla a quantidade de coisa que ele tem ali para a história, né? E até um joguinho, se você quiser, né? Aí, ó, o Marcos, eu dei a dica no passado, o Marcos já tem ele. Eu vou colocar no grupo, eu vou jogar para vocês lá, tá? E qualquer coisa, eu quero falar para vocês, qualquer coisa, vocês podem salvar meu contato aí, como a gente tem aula muito esporadicamente, né? Tá vendo? Se eu falar que a gente tem aula nunca, tá errado. É esporadicamente. Se a gente tem aula muito esporadicamente, qualquer coisa que vocês verem lá, o Davi já tá aí, eu já ia te mandar o zap, Davi. Pode me chamar no privado, tá? Se tiver dúvida de alguma coisa, pô, professor, vi esse vídeo aqui. Porque falando em golpe, vídeo de história, tá cheio de golpe aí, tá? Vídeo, livro, muita coisa. Não tô falando que sou eu que sei, ou que só tal blog, tal site, mas é porque realmente é uma demanda que cresceu bastante nos últimos tempos, discussão de história, né? Principalmente história do Brasil também, e surgiram, né, uma série de oportunistas aí também, né? Muitos que chegaram até a vender muitos livros também. E qualquer coisa na história nunca vai ser simples, tá? Nunca vai ser simples para falar isso e aquilo, tá? Como alguns guias aí tem aí por aí, né, de livros que venderam muito. Então, qualquer coisa vocês podem chamar e trocar ideia, tá? Tô sempre aberto aí pra gente trocar essa ideia. Aí, você mandou o link, Marcos? Eu vou pegar e mandar pro pessoal também, se o Marcos já não mandou. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu queria ver se pelo menos na hora de dar tchau o pessoal pudesse abrir as câmeras aí pra gente dar um tchau. Obrigado você, Vitória. Obrigado vocês pela participação. Laíses, que eu não sabia que tinham várias Laíses. Tainá, Eduarda, Marcos sempre, né? Henrique,
Cadê? Eu. Gente, boa noite para vocês, tá? Um bom resto de semana aí para vocês. Aí, Marcos,